Luís, Natália Carvalho, agradeço aos dois este comentário. Vamos ter que passar a emissão rapidamente, uma vez que estávamos à espera das palavras de Marcelo Rebelo de Sousa depois deste debate, e vamos ouvi-las. Cristiana. Está bem? Pode ser? Presidente da República. Ora bom, este processo político que está em curso e que entra agora numa nova fase, é um processo muito curto, muito rápido. Muito rápido, começou há cerca de um mês e poucos dias. E em meados, um bocadinho antes de meados do mês de fevereiro. Começa na base de uma série de dúvidas suscitadas pela comunicação social, concentradas essencialmente em matérias relacionadas com o Primeiro-Ministro. Na sequência disso, os protagonistas políticos levantaram questões e nessa fase estava eu de partida para o Brasil, parti no dia 16, e depois já, quando a chegada ao Brasil, eu tive a ocasião de dizer que faz parte da lógica da democracia e da liberdade de expressão de pensamento e do direito à informação, o escrutínio do poder político, e também disse que esse escrutínio tem uma dimensão na comunicação social e tem uma dimensão nos protagonistas políticos. E, portanto, na sequência disso, houve a primeira resposta, ou as primeiras respostas do Primeiro-Ministro, e logo de seguida, salvo erro no dia 18, portanto, no último dia da minha estadia no Brasil, penúltimo dia, a partir depois no dia 19 de manhã, é anunciada a moção de censura do Partido Chega. Dias depois é votada essa moção de censura e o voto maioritário é negativo, e no dia 25, portanto, fez ontem 8 dias, comentando desenvolvidamente o que se passava, eu disse, repito aquilo que disse anteriormente, a própria lógica da democracia, haver o suscitar destas questões e o escrutínio do poder político, e perguntado sobre, mas há meios perante a reprovação que existe desta moção de censura, mas, por outro lado, novas questões ou as mesmas questões suscitadas de outra forma, eu disse, há meios parlamentares, há meios não parlamentares, há vários meios em democracia. O Primeiro-Ministro pensa que esclareceu suficientemente nas suas várias intervenções, nomeadamente no debate da moção de censura. Há quem pense nos partidos da oposição que isso não aconteceu. E a democracia funciona assim. E estava-se nesse ponto quando, dias depois, entretanto chegou o Presidente Macron. Na véspera da chegada do Presidente Macron, eu tive a reunião habitual, semanal, com o Primeiro-Ministro. No dia da chegada do Presidente Macron, estivemos juntos no jantar. No dia seguinte, em função de novas questões suscitadas, em função de novas intervenções críticas da parte de protagonistas políticos, nomeadamente partidos políticos, o Primeiro-Ministro anunciou, no segundo dia da visita do Presidente Macron, no Porto, que no dia seguinte, até lá faria a sua ponderação pessoal, familiar, não sei se disse profissional, mas disse política, e falarei. E assim aconteceu. No dia seguinte falou quer sobre as questões que tinham sido suscitadas e a forma como entendia que devia reagir perante a última delas, e ao mesmo tempo
convidou os partidos da oposição a manifestarem a sua rejeição de confiança ao Governo, a sua censura ao Governo. No fim da intervenção, introduziu um elemento novo, que foi a ideia de que, se entendesse que a clarificação não era suficiente, admitia ponderar a apresentação de uma moção de confiança. Na sequência disto, estamos a falar, portanto, agora da fase mais recente, é uma semana. Estamos a falar de cerca de uma semana. Muito rapidamente sucederam o quê? Imediatamente a seguir à comunicação do Primeiro-Ministro do Partido Comunista Português, anunciou a moção de censura, embora baseada na política geral do Governo, e não especificamente na questão da anterior moção de censura. 1 ou 2 dias depois, penso eu, porque a comunicação do Primeiro-Ministro é no dia 1, o Partido Comunista Português anuncia no próprio dia 1, e salvo no dia 3, o Partido Socialista, através do Estado-Geral, comunica-me, e logo a seguir comunica ao país, que vai avançar com uma comissão parlamentar de inquérito. Na sequência disso, eu tive a oportunidade de falar primeiro telefonicamente e depois de receber em audiência o Primeiro-Ministro. E hoje, como viram, estava eu a sair de Lisboa, numa sessão que tinha. O Primeiro-Ministro, na intervenção inicial no debate da moção de censura, anuncia a moção de confiança. Acaba. Eu, entretanto, durante a viagem de automóvel para Viseu, vi o debate todo, incluindo o encerramento e a votação. Novamente houve uma votação negativa em relação à moção de censura. E depois vi a notícia de que, não podendo o Primeiro-Ministro, como eu sabia, aliás, que não podia, porque tem o Conselho Europeu, estar cá amanhã, o Conselho de Ministros reuniria na sexta-feira para, formalmente, porque tem que ser aprovado em Conselho de Ministros, formalmente aprovar a moção de confiança. Significa, se admitirmos que entra no mesmo dia, à tarde, na Assembleia da República, mas isso é um agendamento que depende da Assembleia da República, muito provavelmente poderá ser agendada para quarta-feira, terceiro dia depois da entrada. O que tem de imediato uma consequência no que respeita ao Presidente da República: irei cancelar a visita de Estado que ia fazer à Estónia, partindo na terça-feira, e em que o dia principal era quarta-feira. Ninguém perceberá que, estando em causa uma moção de confiança, que o Presidente da República esteja fora do território nacional. E, portanto, terminaria só no dia seguinte, mas fica adiada, sacrificada, porque é muito mais importante isto de que se trata. E, portanto, eu agora vou esperar pelo anúncio e pelo debate e votação da moção de confiança, que ocorrerá, vamos admitir, na quarta-feira, mas vamos ver o agendamento e, de duas uma, ou é aprovada a moção de confiança ou é rejeitada a moção de confiança. Se for rejeitada a moção de confiança, naturalmente que eu imediatamente convocarei os partidos políticos, se possível para o dia seguinte, e o Conselho de Estado para 2 dias depois, ou para o dia seguinte ou para 2 dias depois, por uma razão que compreendem, que é, por um lado, ouvir a opinião dos partidos políticos e do Conselho de Estado, e, por outro lado, para o caso de não terminar imediatamente ou de uma forma imediata, o processo terminaria com a votação da moção favorável da moção de confiança, poder estabelecer um calendário de intervenção o mais rápido possível, o que significa
um calendário que apontasse para maio. Ora bom, portanto, isto para dizer que não vou pronunciar sobre as posições dos vários partidos políticos, não me pronunciei em todo este processo, nem do Governo, e o processo continua em curso. Cada qual acaba por escolher o seu caminho, ponderar o seu caminho e ao longo do processo poder ter fases diferentes de posicionamento perante esse caminho. É evidente que cumpre ao Presidente da República, no quadro que está a ser definido, tentar maximizar, ou se quiser, minimizar os custos em termos de efeitos e maximizar aquilo que é a celeridade e a rapidez no enfrentar da situação. Sendo certo que sabemos que o mundo é o que é, está como está, a Europa está como está, também sabemos que o orçamento para este ano está aprovado e que ainda não é em cima do processo, sempre complicado, recordemos o do ano passado, de elaboração e votação do orçamento, e por outro lado que há dados económicos e financeiros que neste momento, devido a última elevação de rating da Standard & Poor's, olham para o último ano e para este ano, para 24, para o começo de 25, de uma forma lisonjeira para a economia portuguesa. Mas é evidente que, perante este quadro, e aguardando a votação, a que não posso antecipar, da moção de confiança, tenham a obrigação de pensar qual é o esquema, o calendário mais possível, sabendo já uma coisa do debate efetuado, mas quero confirmar com os partidos, nomeadamente com os dois partidos de apoio ao Governo. Mas sabendo que eles foram muito claros ao dizer que querem manter a mesma liderança e apresentar a mesma liderança a uma eventual eleição que se vai a realizar. Foi o dado que saiu deste debate. Tudo o resto também saiu, obviamente, o clima que existe da parte dos outros partidos e que se verá como é que se traduz. Mas, enfim, há uma moção a discutir, há uma moção a votar e teremos de esperar por essa fase. Sr. Presidente, então, para confirmar aquilo que disse, este cenário em cima da mesa, é precisamente perceber se esta moção de confiança vai ou não ser chumbada. Se for chumbada, chamará os partidos para os ouvir? Sim, se possível no dia imediato. Portanto, é na quinta-feira, e entre quinta e sexta ter a opinião dos partidos e do Conselho de Estado, para sexta-feira o Conselho de Estado, e naturalmente que em função disso eu tenho já uma ideia de calendário, ajudem-me agora com datas. O sexta-feira da semana que vem será o quê? Será dia 14? Não, 15. Será dia 15, portanto, dia 15 significa que, no caso eventual de haver eleições, nesse caso, mas temos que esperar pela votação, pela rejeição e pela posição dos partidos e do Conselho de Estado, nesse caso, a primeira data possível é algures ali entre 11 e 18 de maio. Sr. Presidente, então admite haver eleições antecipadas? Não admito neste sentido. Eu tenho a obrigação de trabalhar em todos os cenários. Há um cenário que é a moção de confiança ser aprovada. Isso implicaria, naturalmente, em função do debate e da ponderação, que houvesse uma constelação, uma conjugação de votos que permitisse isso. Mas isso não parece possível. Agora, se isso não for possível, na base do debate que houve hoje, se isso não for possível, então eu tenho a obrigação de pensar na alternativa. Pode não haver soluções de outra forma, sem ir para as eleições? Diga? Para esse não pode encontrar soluções
depois da intervenção? Eu disse apenas aquilo que resultou daquelas afirmações enfáticas durante o debate, antes do debate e durante o debate. Sr. Presidente, dada esta cronologia que fez dos acontecimentos, aquilo que parece é que acompanhou, afinal, bem de perto, todo o caso e todo, digamos, o evoluir e o pensar que Luís Montenegro tinham em relação a este processo, nomeadamente da empresa que envolve a sua mulher e os seus filhos. Aquilo que lhe pergunto é, o Sr. Presidente, num primeiro momento, parecia ter sido surpreendido com aquela declaração que Luís Montenegro fez. Com a sua experiência política, teria agido de outra maneira? E pergunto-lhe se, por outro lado, foi esta ameaça de uma comissão parlamentar de inquérito que precipitou Eu não tudo isto? posso opinar sobre aquilo que está na cabeça dos protagonistas políticos, nem devo. Os processos políticos, e nomeadamente os processos de formulação de posições políticas, são complicados. São complicados. São complicados porque os factos... Foi tudo muito rápido. Digamos que o menos complicado disto tudo foi o facto de ter sido muito rápido. Porque um processo destes muito lento seria um processo terminando naquilo que provavelmente pode vir a ser uma manutenção de um estado de espírito de rejeição em relação à moção de confiança. Seria um processo verdadeiramente ainda mais perplexizante para os portugueses. Os portugueses não têm a noção destes mecanismos políticos. É muito raro haver uma sucessão de duas moções de censura discutidas em 15 dias e uma moção de confiança apresentada em cima da última moção de censura. É muita realidade política nova ao mesmo tempo para os portugueses que eu tenho a impressão que viviam um clima essencialmente de estabilidade. Eu perguntava-lhe precisamente sobre essa estabilidade, Sr. Presidente. Não poder ouvir novamente o da ICDS antes da apresentação da Não, moção? tenho que ouvir os partidos todos. Não, antes da apresentação da moção. Confiança. Não ponder ouvi-los. Bom, quer dizer, a apresentação da moção, como imagina, o que acontece é que a sensação que eu tiro é que nesta fase final foi uma realidade, quando digo realidade final, fase final, porque tudo isto foi muito curto, estamos a falar menos de um mês, mas nesta fase final, quer dizer, nestes últimos dias, é um processo que se afirma aparentemente com aquilo que vimos no debate. Independentemente da legitimidade do Primeiro-Ministro neste momento, independentemente do que a lei diz, do que se pode apreciar em termos jurídicos, tem neste momento Luís Montenegro legitimidade política para continuar Primeiro-Ministro? Ora bom, vamos lá ver, vamos entender. Eu não vou agora estar no meio de um processo que envolve a Assembleia da República, sucessivas duas moções de censura e uma moção de confiança, estar a questionar aquilo que neste momento é uma legitimidade baseada numa investidura realizada há um ano e tal, que durou até este momento, que passou 2 testes de 2 moções de censura e que toma a iniciativa de uma moção de confiança. Portanto, nem eu posso, por muito queira meter-me na cabeça das pessoas, tentando compreender os diversos pontos de vista, é essa a posição do Presidente, tentando compreender os vários pontos de vista, mesmo que sejam pontos de vista que não perfilha, ou perfilha pouco, ou perfilha parcialmente, porque são tão diversos, mas não tem maneira de poder dizer, não, aquilo que presumo mais na decisão foi mais isto, aquilo ou outro. Em todos os protagonistas. Por outro lado, o está neste momento a pronunciar sobre uma questão de legitimidade, a legitimidade decorre em termos parlamentares, ou é questionada por uma censura,
ou por uma retirada de confiança. Mas o senhor das presidenciais esperava estar a viver, sobre estabilidade. Das presidenciais esperava estar a viver novamente um momento como este. Como? Há tão pouco tempo das presidenciais esperava estar a viver um novo... Não é tão pouco tempo das presidenciais, quer dizer, é tão pouco tempo das autárquicas e das presidenciais, porque as autárquicas são anteriores. Como é que encara esta falta de estabilidade que destacava que os portugueses precisam? Como é que encara toda esta crise política e a nova possibilidade de eleições em menos de um ano? Eu encaro com isto, estar preocupado com minimizar os efeitos, e por isso é que eu falei, ter a obrigação de cancelar a visita à Estónia e de pensar em termos de calendário eleitoral para o caso de verificarem eleições, que é de tentar minimizar os efeitos num período de tempo que, sendo muito próximo das autárquicas e das presidenciais, não é em cima das autárquicas e presidenciais. Imagino que isto, em teoria, podia acontecer em cima das autárquicas e presidenciais, porque o Presidente ainda teria o poder de dissolver até ao dia 8 de setembro. Imagino o que seria em cima das autárquicas, que já estariam convocadas a partir de julho e em pleno em setembro, e as presidenciais em pré-candidatura. Mas eu tenho que insistir só para esta questão. Diga. O Sr. Presidente ficou esclarecido com os esclarecimentos de Luís Montenegro? Aí está uma questão sobre a qual não me pronuncio por uma razão muito simples, porque isso seria eu estar a tomar uma posição relativamente a uma matéria que está em apreciação parlamentar e em que há posições completamente opostas. Quer dizer, o Primeiro-Ministro está convicto da justiça das suas posições, da legalidade das suas posições e do fundamento político das suas posições. E quem se lhe opõe está profundamente convicto da injustiça, da ilegalidade e da ilegitimidade dessas posições. E, portanto, nesse sentido, há uma contraposição de pontos de vista, quer em abstrato, quer em concreto. Mas já lhe tinha perguntado, e dada essa cronologia que fez, teria agido da mesma maneira se estivesse no papel de Luís Montenegro? Isso é uma maneira inteligente de me pôr na cabeça das pessoas que ao longo do tempo vão formulando os seus juízos. Uma das coisas que eu aprendi em política é que os acontecimentos são de tal maneira que os protagonistas inevitavelmente vão reagindo a diversos acontecimentos e à atuação dos outros protagonistas, reponderando permanentemente as suas posições. E, portanto, ao reponderar as posições, de facto, encontrará que há sempre acertos de percurso, mudanças de percurso, que sucedem, umas mais previsíveis, outras menos. O instrumento de moção de confiança foi uma precipitação ou não havia outra saída? Não, mas isso é o formular um juízo precisamente sobre uma opção que foi feita. É uma opção feita por uma coligação de dois partidos. Como os dois partidos fizeram a sua ponderação relativamente às moções de censura e outros fizeram no sentido de não votar moções de censura ou não apresentar moções de censura. Tem que se respeitar essa realidade, porque sabe que o problema, eu tenho esta sensação também, é de que o tempo hoje passou de ser uma componente fundamental da decisão política. O tempo, normalmente eram as ideias, os valores, os princípios, depois as estratégias, depois as táticas, e agora passou a ser o tempo. A antecipação no tempo, a ponderação do tempo, o pensar isto é melhor agora ou melhor mais tarde. Eu tenho mais vontade, menos eu. De alguma maneira já. Na votação dos orçamentos acontece muito isso. Mas eu assistia muito a isso ao longo destes anos, que é processos sinuosos e difíceis e complicados, uns saíram bem, outros saíram mal, na ponta final, precisamente por causa do fator tempo. Muito obrigado. Obrigado. O Presidente da República a anunciar que vai cancelar a visita de Estado à Estónia. Marcelo Rebelo de Sousa refere que, após a votação da moção de confiança apresentada pelo Governo, vai convocar os partidos políticos para o dia seguinte e o Conselho de Estado 2 dias depois.
Marcelo Rebelo de Sousa também a apontar para maio, um mês provável para a realização de eleições. Partimos para a análise. São nossos convidados Carmo Afonso, comentadora da RTP, Eduardo Pereira Correia, politólogo, e Pedro Ivo Carvalho, diretor adjunto do Jornal Notícias. Muito boa tarde, agradeço a presença no 1820. Eduardo Pereira Correia, vou começar por si. Ouvimos o Presidente da República aqui a traçar cenários. Aliás, referiu mesmo que é esse o papel que lhe compete nesta altura e que pretende minimizar os efeitos da crise política. Como é que poderá fazê-lo? Boa noite. Eu penso que não. Eu penso que o Sr. Presidente da República fez uma má interpretação daquilo que são os seus poderes. Para já, o que vimos foi o Presidente da República a fazer uma linha do tempo dos acontecimentos, isto é, a explicar tudo aquilo que aconteceu, quase a justificar a sua inação durante todo este tempo. O Presidente da República não conseguiu ter mão no xadrez político, isto é, não conseguiu resolver esta crise política, nem fazendo com que a oposição conseguisse conversar, nem fazendo com que o governo tomasse uma outra postura, ou até que o próprio Primeiro-Ministro conseguisse tomar uma conduta diferente, e, portanto, veio agora trazer uma informação quase inevitável de que vamos para eleições. Algo que é muito estranho, porque ainda falta o seu Primeiro-Ministro colocar uma moção de confiança, falta essa moção de confiança não ser aprovada, e, portanto, o que vimos hoje foi Marcelo Rebelo de Sousa a ser um comentador. Portanto, nem é um analista, é um comentador a comentar possíveis cenários no futuro e, sobretudo, muito preocupado com uma viagem que tinha ao estrangeiro, que infelizmente vai ter que cancelar na próxima semana, quando o país está numa crise política e, infelizmente, poderia se preocupar com outras questões. Isto é, com o facto de explicar, por exemplo, como é que reagiu durante todo este período. Porque aquilo que nós vemos não é um período de um mês, como o Sr. Presidente da República demonstra, ou uma questão que se desenvolveu em 12 dias. Não, foi muito mais do que isso. E o Sr. Presidente da República poderia ter tido uma magistratura de influência junto dos partidos da oposição para evitar chegarmos a uma situação como esta. Por exemplo, conseguindo conversar com os partidos, conseguindo fazer um encontro e, sobretudo, mostrando aquilo que nós vimos já há muito tempo dizendo, mostrando ao principal líder da oposição que não é através de uma oposição destrutiva, constantemente à procura de casos, constantes, todas as semanas atrás do governo e agora atrás do Primeiro-Ministro, que se constrói uma relação de confiança e uma estabilidade política. Portanto, o Presidente da República era também aqui uma figura crucial, tentando construir uma oposição, aliás, tentando montar uma oposição construtiva, isto é, explicando à oposição que haveria um tempo que poderia chegar o seu tempo. Mas não, foi-se imiscuindo deste papel, foi entregando a política muito àquilo que era o sabor da corrente, da maré, isto é, à espuma dos dias, e depois chegámos hoje a esta crise política, onde, muito estranhamente, vejo um Presidente da República a comentar e a falar, sobretudo, em datas de um processo eleitoral que ainda não faz nenhuma questão de o ser. E, portanto, parece que o Presidente da República é, neste momento, um notário desta crise política, mais do que alguém que poderia resolver a questão ou ser parte da solução. Carmo Afonso, faz também esta interpretação de que o Presidente da República fez uma leitura errada das competências ao traçar cenários e antecipar um possível calendário eleitoral? Não, eu concordo em parte com o que disse o Eduardo, ou seja, Marcelo Rebelo de Sousa fez aqui, vamos lá ver, uma espécie de sumário da matéria dada, contou aqui a cronologia dos acontecimentos que nos trouxeram até aqui e, como o Eduardo disse, eu também acho que foi um bocadinho para se justificar. Agora, quanto ao resto, não concordo tanto. Ou seja, Carmo Afonso, não perca o raciocínio, vou só interromper porque surgem agora as reações políticas após o debate e votação da moção de censura. Neste momento está a falar o porta-voz do LIVRE, Rui Tavares, vamos ouvir. O facto de ter optado por uma moção de confiança ao invés do desafio que lhe foi lançado, em particular pelo LIVRE, de se demitir do governo e permitir às instituições e ao país fazerem os passos necessários para resolver a crise política, está a condicionar também o Sr. Presidente da República e a não deixar outra alternativa, não só de fazer senão chumbar a moção de confiança, como de ir para eleições antecipadas. E nessas eleições antecipadas, Luís Montenegro pretende apresentar-se como recandidato a Primeiro-Ministro.
Só que nós hoje sabemos uma coisa que não sabíamos nas eleições anteriores. É que Luís Montenegro não conta com a confiança institucional e política de nenhum outro partido para governar, uma vez que não revelou ser capaz de lidar de forma correta, adequada, responsável com os seus conflitos de interesse. Portanto, Luís Montenegro, numa fase em que o mundo está a viver uma enorme instabilidade, numa fase em que a Europa tem que tomar decisões essenciais para o seu futuro, numa fase em que Portugal tem primado pela ausência de todos esses grandes debates, o que tem para oferecer ao país é incerteza até às eleições e instabilidade depois disso. É isso que o LIVRE recusa, é isso que o LIVRE fará por demonstrar ao país que é possível superar, é por isso que o LIVRE se apresentará ao país de cara levantada, com propostas para honrar a política e para, através de honrando a política, servir o país. Estou aberto a quaisquer perguntas que entendam fazer. Tendo em conta estas declarações também do Presidente da República, que abria a porta, de facto, a poder equacionar a substituição do Primeiro-Ministro, não faria também aqui cortar em relação àquilo que foi a atitude do Presidente da República no passado, quando não deu essa hipótese ao Partido Socialista com uma maioria absoluta? Bem, nós não invadimos o espaço de ação de outro órgão de soberania. A verdade é que quando houve a anterior crise política, havia essas várias opções e vocês lembram-se bem que o LIVRE sempre optou por manter a sua distância e permitir ao Sr. Presidente da República considerar todas as opções. Neste momento, o Sr. Presidente da República tem menos opções do que aquilo que a Constituição lhe garante, porque o Primeiro-Ministro, em vez de se demitir, o que imediatamente permitiria resolver esta crise política, vai optar por uma moção de confiança que desencadeará uma dissolução do Parlamento a seguir. E, portanto, como ele se quer apresentar de novo a eleições, o que acontece é que o Sr. Presidente da República, neste momento, não tem outra opção. E em plena crise europeia e internacional, nós estamos, mais uma vez, perante uma situação que é Luís Montenegro escolhe sempre de acordo com os seus interesses individuais, nunca com o interesse coletivo. Foi assim no caso que gerou este conflito de interesses, foi assim em todo o debate que tivemos até hoje, é assim daqui até à data das eleições. Pode o país estar com alguém que numa situação de enorme gravidade como aquela que estamos a viver, no momento da escolha, escolhe sempre os seus interesses e não o interesse coletivo. O LIVRE a considerar que o Primeiro-Ministro devia demitir-se já e não apresentar uma moção de confiança e também aqui a sublinhar a gravidade desta situação de crise política. Carmo Afonso, podemos retomar a análise com a leitura que estava a fazer às declarações de há pouco do Presidente da República. Bom, então dizia que Marcelo Rebelo de Sousa deixou, como sempre, nas entrelinhas, e acho que podemos interpretar assim, no fundo, a sua falta de vontade de fazer o que nos parece a todos que tem de fazer e que vai ser feito e que tem a ver com o cenário de eleições antecipadas. Mas Marcelo Rebelo de Sousa não deixou de dizer, eu peço a vossa atenção para isso, só um segundo, não deixou de dizer que cada qual acaba por ponderar o seu caminho e, às vezes, toma posições diferentes ao longo desse caminho. Também reforçou que este governo teve 2 moções de censura na qual passou, ou seja, passou 2 testes. Disse ainda que os portugueses querem estabilidade. Ou seja, Marcelo Rebelo de Sousa, e nós já sabíamos disto, não tem vontade de ser o dissolvente, de o fazer outra vez. O que também não parece ter é grande possibilidade de fazer outra coisa. Ou seja, nós podemos aqui imaginar um cenário hipotético em que Marcelo Rebelo de Sousa vai ouvir os partidos e em que sei lá, os principais partidos, aqui estamos a falar sempre do Partido Socialista, que, convenhamos, não têm assim tanto interesse em ir para eleições agora e que, convenhamos, eventualmente, Pedro Nuno Santos não teve noção de que tipo de arma estava a usar quando falou nesta ideia de
começar aqui uma comissão parlamentar de inquérito, eventualmente usou uma artilharia mais pesada do que aquela que estava a pensar, que estava a usar, e por isso pode ter existido aqui algum fator surpresa neste efeito de Luís Montenegro preferir ir a eleições antecipadas, a submeter-se à fervura lenta da Comissão Parlamentar, lenta e penosa, da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas então isto para dizer que pode acontecer aqui Bom, estou aqui um bocadinho a imaginar, mas isto é possível. Pode acontecer o Presidente, quando vai ouvir os partidos, o principal partido da oposição, o PS, dizer que se satisfaz com, no fundo, um novo governo e não exigir ir a eleições antecipadas. Ora, é uma probabilidade um bocadinho reduzida, mas de facto sim, ela pode acontecer e Marcelo Rebelo de Sousa, que recusou tão liminarmente, e todos se recordarão disso, que Centeno ficasse em vez de António Costa, talvez agora tivesse outra abertura. Bom, são cenários. Muito bem, Pedro. Provável que nós temos pela frente, de facto, são eleições antecipadas e só muita imaginação e muita improbabilidade nos fará ir por um caminho diferente. Pedro Ivo Carvalho, a apresentação da moção de confiança por parte de Luís Montenegro é uma fuga à Comissão Parlamentar de Inquérito proposta pelo PS? Não diria que é uma fuga, é na verdade esta reação de Luís Montenegro é uma resposta à ausência de alternativa, porque o ecossistema político degradou-se de tal forma que não restavam grandes alternativas ao Primeiro-Ministro e não foi por falta de aviso que esta degradação redundou na situação a que estamos agora a enfrentar. Eu não consigo arriscar se Marcelo Rebelo de Sousa foi ou não interventivo nos bastidores durante este processo, mas sei uma coisa, que não foi por acaso que ele fez aqui uma cronologia destas 2 ou 3 semanas loucas para todos os portugueses e fez questão de o fazer com um detalhe, dizendo que tinha estado na véspera com Luís Montenegro, que esteve inclusivamente num jantar com Macron e com ele, e que no dia seguinte, enfim, foi a leitura que eu fiz, foi de alguma forma surpreendido com o anúncio do Primeiro-Ministro de que iria apresentar uma moção de confiança. E, portanto, o Presidente fez questão de explicar direitinho o que é que tinha acontecido. Muito bem, no fundo, se me é permitida a imagem, para os portugueses também perceberem o ridículo da situação a que chegamos. Vamos em 2 ouvir, semanas, o país está em risco e para eleições, termos 4 eleições em tão pouco espaço de tempo. Pedro, já retomamos. Vamos ouvir Paula Santos, do PCP. O caminho, sendo rejeitada a moção de confiança que o Governo anunciou, o caminho de facto passa pela realização de eleições. E haverá oportunidade, concretizando-se essas mesmas eleições, haverá oportunidade para que os trabalhadores e para que o povo possam de facto fazer a opção por uma política alternativa. Uma política que combata esta promiscuidade entre público e entre privado, entre o exercício de cargos políticos e interesses particulares, que combata este rumo de injustiças e desigualdades. Uma política de facto esteja ao serviço dos trabalhadores e do povo, dos seus interesses, pela valorização do trabalho, dos salários, das pensões, que invista no Serviço Nacional de Saúde, que garanta o acesso à habitação, que valoriza a escola pública, que garanta também não só o desenvolvimento económico do nosso país, seja pelo apoio aos setores produtivos, no apoio às micro, pequenas e médias empresas, uma política de facto de paz. E é nesse sentido, aliás, hoje no debate desta moção de censura que o PCP apresentou, e em boa hora tomámos essa iniciativa que mostrou-se de facto ser assertiva face à situação em que vivemos no nosso país, de confusão entre o exercício de funções públicas e interesses privados, mas também que demonstra que a política do atual governo não resolve os problemas e é parte do problema. De facto, hoje a moção de censura do PCP, com todas estas questões que esteve presente, demonstrou que este é um governo que está derrotado e que é necessário, de facto, uma política alternativa no nosso país. Uma pergunta sobre
o calendário. O Sr. Presidente adiantou um conjunto de datas relativamente face à rejeição da moção de confiança. Da nossa parte, nós naturalmente, e já o afirmamos em diversos momentos, estamos prontos para qualquer batalha, para intervir, e aquilo que nos move é, de facto, a defesa dos interesses dos trabalhadores, do nosso povo, do nosso país. Muito obrigada. A reação de Paula Santos, líder parlamentar do PCP, após o debate e votação desta tarde, foi chumbada a moção de censura apresentada pelo partido. Pedro Ivo Carvalho, não sei se tinhas terminado o raciocínio relativamente à questão inicial. Não, estava só para completar a ideia, estava apenas a dizer que não foi por acaso que o Presidente fez questão de explicar com detalhe estas duas últimas semanas e isso é que, muito honestamente, pesa para todo o português que está a assistir a este espetáculo que não é nada digno, que em 2 ou 3 semanas um governo minoritário que, apesar de tudo, conseguiu algumas vitórias, junto até de setores, enfim, com braço de ferro, com segurança, com os médicos, com os enfermeiros, num clima de alguma estabilidade, num governo liderado por um Primeiro-Ministro que era a figura mais popular em Portugal, de acordo com algumas sondagens, até mais que o Presidente da República, e em 2 ou 3 semanas tudo isso esboroou por, enfim, vamos chamar-lhe imprudência do Primeiro-Ministro, que não soube avaliar devidamente a dimensão que este caso poderia tornar, e outra questão se levanta: se de facto o PSD apostar em Luís Montenegro nas próximas eleições, importaria perguntar se o Luís Montenegro, que vai ser candidato novamente, vai continuar amarrado, por assim dizer, à empresa familiar, e se essa questão não vai voltar já vamos desenvolver essa questão, Pedro. Luís Montenegro e o PSD. Agora, Mariana Mortágua, a coordenadora do Bloco de Esquerda. Não pode ser Primeiro-Ministro porque não tem essa legitimidade. O Primeiro-Ministro sabe-o e é por isso que decide apresentar uma moção de confiança, e neste sentido a moção de confiança, neste e em todos, é da única e exclusiva responsabilidade do Primeiro-Ministro. É a falta de legitimidade própria que faz com que tenha que apresentar uma moção de confiança à Assembleia da República. Tanto quanto sabemos, essa moção de confiança será chumbada, ou pelo menos é isso que têm dito os partidos. Há uma maioria de deputados na Assembleia da República que não tem confiança no Primeiro-Ministro, porque não quis esclarecer, porque não foi capaz de provar que estava em exclusividade. E há uma questão básica que se coloca. O Primeiro-Ministro pode achar que ir a eleições é uma forma de fugir às suas responsabilidades e de fugir às explicações que tem que dar. Mas este assunto vai se arrastar para as eleições, porque um Primeiro-Ministro que é incapaz de explicar, um Primeiro-Ministro que é incapaz de provar que esteve em exclusividade, será um candidato a Primeiro-Ministro incapaz de explicar que esteve em exclusividade e incapaz de explicar o que é que fez com a sua empresa. O Primeiro-Ministro está ferido de legitimidade. E esta ferida de legitimidade que o Primeiro-Ministro tem, ela vale agora e vale na campanha eleitoral, porque alguém que não teve condições para ser Primeiro-Ministro, alguém que não conseguiu reunir a confiança do Parlamento porque foi incapaz de dar explicações, não pode ser candidato ao Primeiro-Ministro, porque estamos a falar das mesmas funções, com as mesmas obrigações. Alguém que é incapaz de cumprir as regras da exclusividade que são obrigatórias para o Primeiro-Ministro, não pode ser um candidato a Primeiro-Ministro, porque será um candidato a um cargo que já desempenhou e que foi incapaz de cumprir de acordo com a lei e dando as explicações necessárias. E era importante que o Primeiro-Ministro tivesse bem presente estas conclusões. A escolha da moção de confiança é sua, escolheu a moção de confiança porque não quis dar explicações, porque não quis provar que esteve em exclusividade, não consegue fazê-lo, e esta contradição, esta falta de vontade de esclarecer, vai persegui-lo. E não me parece que as eleições possam salvar Luís Montenegro da necessidade de dar explicações ao país. Sobre as declarações do Presidente da República, que coloca o cenário de eleições antecipadas para 11, 18 de maio, colocando esse cenário claramente na equação, já com o que dizem os partidos em relação à rejeição da moção de confiança, se lhe parece um cenário adequado? O Presidente da República decidirá a data para as eleições, se a moção de confiança for rejeitada, como parece que vai ser.
Nós iremos a essas eleições e fazer essa disputa. E queremos uma clarificação. E a clarificação é sobre as explicações do Primeiro-Ministro, é sobre a capacidade que Luís Montenegro tem ou não tem para ser Primeiro-Ministro, mas é sobre muitas outras coisas. Nós temos um governo, e o Primeiro-Ministro é o exemplo acabado disso, que não sabe onde é que começam os negócios e onde é que começa o interesse público, que é incapaz de distinguir as duas coisas, que confunde o interesse público com interesses privados. E isto é verdade para o Primeiro-Ministro, e nota-se pela confusão da sua empresa e das avanças que recebeu, e é verdade para os governantes que decidem sobre a habitação. Porque há um governo que olha para a habitação. Mariana não do Mortágua, a ponto de sublinhar vista, que o Primeiro-Ministro preferiu não responder às questões da Comissão Parlamentar de Inquérito e optou pela moção de confiança. Eduardo Pereira